Bom, pessoal, vamos continuar falando aqui do nosso sistema. Agora eu queria falar mais especificamente aqui da camada de visão, tá? Que é o pacote telas, né? Que a gente tinha lá três telas, né? A tela cadastros, tela consultas e tela principal, né? E o que está acontecendo nessas classes aí? Tá tendo muita repetição de código, né? Que eu cheguei a comentar com vocês lá na sala, né? E eu queria inclusive ter explicado essas coisas lá na aula, mas acabou não dando tempo. E aí, como essa semana tem feriado, eu queria já aproveitar para passar aqui no vídeo para vocês já irem pensando nesse conceito que eu vou falar aqui agora, tá? Então é o seguinte, ó, toda vez que eu vou imprimir um menu, tá? Menu de cadastros, cadastrar nova nota, eu estou fazendo um cabeçalho, né? Então eu imprimo aqui um monte de hífens, depois três hífens, o título mais ou menos centralizado, com três hífens aqui no final, depois de novo mais esse traço, essa linha tracejada, né? Aí o menu, depois essa linha tracejada, tá? Então isso aqui eu vou chamar de cabeçalho, e o que está embaixo aqui eu vou chamar de rodapé, tá bom? Aí eu depois amanhã eu posso trocar aqui, ó, o estilo, tá? Então em vez de usar toda essa quantidade de caracteres, eu quero diminuir, né? Porque lá na tela do laboratório, inclusive, está muito grande isso aqui. Então eu vou diminuir, vou colocar menos caracteres aqui. Ah, em vez de eu usar hífen, eu quero usar asterisco. Ah, eu quero usar asterisco e hífen alternado. Eu posso mudar esse estilo aqui de várias formas diferentes, tá? Mas o fato é, quando eu for mudar, caso eu vá mudar, eu vou ter que mudar em todo quanto é lugar. Então o código não está bom para fazer manutenção, né? Eu deveria centralizar isso em algum lugar, tá? Então eu poderia criar um método imprime cabeçalho, um outro método imprime rodapé, tá? E aí eu chamo esse método em vários lugares. E aí quando eu quiser alterar, eu só altero lá no método imprime cabeçalho, imprime rodapé, certo? Qual que é o problema? O problema é que esse mesmo cabeçalho, esse mesmo rodapé, ele não é usado só na tela de cadastros. Ele também é usado na tela de consultas. Ele também é usado na tela principal. Então, aonde que eu vou colocar esse método? Lembra que agora a gente está fazendo as coisas orientado a objeto, né? Então, na orientação a objeto, o método ele é chamado em algum objeto. Então, não faz sentido eu ter, por exemplo, esse método na tela principal. Aí eu aqui na tela de cadastro eu não tenho um objeto tela principal para eu poder chamar esse método, né? Então, aí o que, que vai acontecer? Eu vou criar uma superclasse aqui, que vai ser a classe tela, tá? Agora eu vou começar a falar de herança, né? Então vocês já vão entender o que, que é isso. Eu vou criar uma classe genérica aqui, que é uma tela, tá? E essa tela, o que, que tem uma tela? É o que toda tela deveria ter, né? É só assim, ó, deixa eu dar um passo para trás, vai. Deixa eu falar o que, que é herança primeiro. Então assim, imagina que eu defino uma classe mamífero, tá? Defini a classe mamífero lá com todos os atributos e todos os métodos que todo mamífero tem, tá? Aí eu posso criar especializações dessa classe. Por exemplo, eu poderia criar uma classe gato, uma classe rato, uma classe cachorro. Então, todas essas classes, elas seriam especializações da classe mamífero. Então, se eu quiser ter tudo que tem um mamífero, eu vou dizer que eu vou ser uma subclasse, né? Eu vou herdar tudo que está lá na classe mamífero, tá? E aí como que eu faço isso dentro da linguagem Java, né? Eu escrevo aqui, ó, extends. Então o extends tela significa que o tela consultas é uma especialização de tela, tá? Eu posso dizer que o tela consultas é uma tela. Assim como eu posso dizer que um cachorro é um mamífero, o gato é um mamífero, o rato é um mamífero, tá? Então esse do é um, tá? Então quando uma classe ela estende uma outra classe, ela vai ser uma especialização dessa classe e ela vai herdar tudo que essa classe tem. E aí tudo que essa classe tem é o que? É método e atributo. Então, os métodos que eu escrever lá na classe tela,
eu vou herdar aqui na classe tela consultas, tá? Então eu vou colocar aqui agora todas as telas aqui, então tela consulta, tela principal, em todas elas eu vou escrever aqui, ó, extends tela, tá? Então elas vão ser especializações da classe tela. E aí o que eu quero herdar, eu vou colocar lá na classe tela, que é o método que todas as outras telas vão herdar, tá? No Java, tá? Só aqui uma coisa sobre o Java, né? No Java eu só posso estender no máximo, né, uma classe. Eu não tenho como estender duas classes, tá? Tem linguagem que permite, herança múltipla que a gente fala, né? Então o C++ permite, o Java não. Então se eu estendo tela, eu não posso estender outra classe, tá bom? Então eu já escrevi aqui o meu método, ó. Então o que é o meu método imprime rodapé? É o que imprime só essa linha aqui, ó. O que imprime o cabeçalho? Ele faz um cálculo aqui, ó, dos espaços que vão aparecer à esquerda, os espaços que vão aparecer à direita. Então eu tenho 40 caracteres nessa linha, tá? Eu fiz uma linha menorzinha, né? Aí eu centralizo o título, né? Para centralizar, o que eu faço? Eu pego lá os 40 caracteres que eu tenho, eu tiro o tamanho do título, tiro 4, que são esses dois caracteres aqui, ó, da direita e 2 da esquerda. Eu coloquei 2 agora em vez de 3. Aí então faço essa conta e aí eu divido por 2, que aí vai ser o espaço à esquerda, vai ser metade, a metade à direita. Só que aí, como essa conta pode não dar um inteiro, aí então arredondo para cima de um lado e arredondo para baixo do outro. Tá? Então eu chamo esse método estático aqui, ó, da classe math, para arredondar para cima na esquerda e arredondar para baixo na direita. Tá bom? Tem typecasting aqui, porque, enfim, esse método ele devolve um double, eu tenho que fazer typecasting para int. Tá? E aqui eu tenho esse método que, ó, uma coisa é eu calcular o número de espaços, outra coisa é eu criar uma string com esse número de espaços. Tá? Então eu crio um método auxiliar aqui, eu não sei se já não existe um método assim lá na classe string, tá? Eu acabei não olhando, então eu fiz um método aqui. Tá bom? Então eu recebo um tamanho aqui e aí eu devolvo uma string com essa quantidade de espaços, tá? Aí, só que no Java, a string ela é um objeto imutável. Então uma vez que eu crio uma string, eu não consigo alterar o conteúdo dela, tá? Para eu ter uma string que seja mutável, né, que eu consiga alterar o conteúdo dela, eu tenho que usar essa classe aqui, ó, string buffer, tá? Então eu crio aqui um string buffer, inicialmente vazio, e aí eu faço esse for aqui para ir incluindo um final, lá no final da string um espaço, né? E aí depois eu transformo esse string buffer numa string, tá? Então eu estou criando uma string com essa quantidade de espaços, beleza? Então esse aqui é o método da tela, então toda a tela vai, que estenda, né, essa tela aqui, vai herdar esses métodos públicos aqui, tá? O método privado não. Tá? O privado eu só acesso aqui nessa classe mesmo. O público, aí eu herdo, tá bom? Se eu quisesse, tá? Vamos pensar que assim, ó, tá? Não é o caso aqui, tá? Por isso que eu até deixei privado. Mas se fosse o caso, eu poderia colocar aqui, ó, protected. Protected. Aí. Esse é um outro modificador de acesso que a gente não tinha visto no curso ainda, tá? Então o protected, ele é um privado, mas que quem estende a classe ainda consegue ver. Então assim, ou seja, ele é um pouco mais liberal do que o privado, porque o privado é só nessa classe mesmo, tá? Ele deixa nessa classe, mas ele também deixa para a classe que estender essa, tá bom? E aí, na verdade, assim, né? Essa coisa de estender, uma pode ir estendendo a outra, né? Então eu poderia criar uma tela que estende tela cadastro, por exemplo, tá? Aí ela também ia herdar as coisas da tela, tá? Então, sei lá, se eu crio uma classe animal, depois eu estendo ela para ter uma classe mamífero, depois eu estendo para ter uma classe rato, então o rato, ele é um mamífero, mas ele também é um animal.
Então ele herda tudo do animal, herda tudo do mamífero. O tudo aí que eu estou falando é o quê? É tudo que é público ou protegido. Tá bom? O privado não. O privado é só da classe. Beleza, pessoal? Então, ó, agora sim eu consigo melhorar o meu código aqui, ó. Então eu vou chamar aqui, ó, imprime cabeçalho. Aí esse cabeçalho eu quero colocar aqui, ó, menu de cadastros, né? O título dele. Então, menu de cadastros. Aqui eu vou imprimir o rodapé, né? Tá vendo que eu estou chamando o método como se ele fosse meu, ó. Certo? Só que ele é da minha superclasse, tá? Tem até uma palavrinha-chave aqui do Java, que é o super ponto imprime rodapé. O super é a superclasse, tá? Isso por quê, né? Porque eu também poderia fazer assim, ó, this ponto, tá? Então o this e o super, lembra que eu falei para vocês quando usar o this, né? O this eu só vou usar quando eu tenho que decidir se eu tenho o mesmo nome de variável como um atributo e como um parâmetro de um método. Aí para eu diferenciar um do outro, eu coloco o this aqui, né? Se eu quero o atributo, e aí eu tiro o this se eu quero a variável. O super é a mesma coisa, tá? Quando eu quero deixar claro que eu estou chamando uma coisa que um atributo que está lá, ou um método que está lá na superclasse, eu uso o super. Mas é opcional, tá? Então tá bom, ó, imprimir rodapé. É opcional assim, né? Às vezes, em determinadas situações, pode ser que não seja, né? Tudo depende do contexto, né? Cadastrar nota. Então vamos lá, cabeçalho aqui. Ó. Então, tanto para o uso do this como do super, pensa que assim, o critério é, eu consigo fazer sem, né? Eu consigo chamar o método sem escrever super? Consigo. Então chama sem o super. Tá? Se aparecer algum contexto em que, não vai funcionar se eu não escrever super, aí eu escrevo, tá bom? Isso vai ficar claro dentro do contexto aí que vocês estiverem programando. Então, cabeçalho, cadastrar nova disciplina. Estão vendo que assim, o código está ficando menor, né? Vendo? Ó, quando tem menos repetição de código, o código fica mais bonito e fica menor, né? Imprime cabeçalho, ó, cadastrar novo aluno. Beleza. Bom, eu já fiz isso aqui nas outras classes, ó, no tela de cadastros, tela de consulta e tal, já estava feito aqui, ó. Beleza? Então os códigos agora ficaram mais bonitinhos, né? E agora não tem repetição de código. E vocês também aprenderam agora o que é herança, tá bom? Vamos rodar aqui para ver, ó. Então tá vendo? Ele imprimiu o menu menorzinho aqui agora, centralizado, tal, tudo bonitinho, ó. Tá vendo? Certo, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa é só me perguntar aí no grupo do WhatsApp. Tem, ó, só uma curiosidade aqui, ó. Que é assim, ó, lembra que eu falei para vocês, uma tela de cadastro é uma tela, né? Já que ela estende, ela é uma, né? Então eu poderia fazer assim, ó, tela T é igual a tela cadastros, tá? Eu posso declarar um objeto aqui, uma referência, né, do tipo tela e atribuir a ela uma tela de cadastros, assim como eu poderia também atribuir uma tela de consultas, tá? Isso aqui é o que a gente chama de polimorfismo, né? Que é assim, eu tenho um mesmo objeto que às vezes eu vou dizer que ele é uma tela consulta, tela consultas, às vezes eu vou dizer que ele é só uma tela, entendeu? A mesma coisa que eu falar, você é um aluno, ou então eu falar, você é uma pessoa, né? Então, se eu enxergo você como um aluno, eu estou enxergando você de uma forma mais específica, né? Mais especializada. Se eu falo, você é uma pessoa, eu estou enxergando você de uma forma mais genérica, tá?
Então aqui no caso, ó, se eu declarei como tela, eu só vou conseguir enxergar os métodos da tela, que é o quê? É o cabeçalho, né? Imprime cabeçalho, imprime rodapé, ó. São basicamente os métodos que eu consigo enxergar. Os métodos que vocês estão vendo aqui, ó, estão vendo um monte de método aqui que vocês nem devem saber o que que é, né? Por quê, tá? Esses métodos no Java, toda classe que não estende nenhuma classe aqui, ó, é como se ela estendesse a classe Object, tá? É a mesma coisa. Então, todos aqueles métodos que vocês viram lá é um método da classe Object, porque no Java todo mundo estende Object. Todo mundo que, né, que não estende alguém, estende Object. Então é como se o Object tivesse lá na raiz dessa árvore aí de hierarquias de classes, né? Então a tela é um Object, tá? Então ela herda todos os métodos da classe Object, que aí vocês viram lá, ó, por exemplo, ó, t. Ó, equals, getClass, hashcode, notify, notifyAll, toString, wait, tá? Tem uns métodos da classe Object, tá bom? Então a tela tem porque a tela é um Object, tá bom? E a tela principal, ela é uma tela e, portanto, ela também é um Object, certo? Então essa parte aqui, talvez, eu não sei, talvez tenha ficado assim, é novo para vocês, então fica talvez às vezes um pouco confuso, e também depois a gente tem que conversar melhor isso na sala para ver assim, para que eu vou querer, né? Por que isso é útil, né? Essa coisa do polimorfismo. Mas aí na sala a gente vai trabalhando essas coisas, tá? Por enquanto, eu acho que se vocês entenderem só que essa parte que eu expliquei de herança, né? Então da tela, do método que eu declarei, né? Dos métodos que eu coloquei, e depois quando eu estendi essa classe e elas herdaram esses métodos, tá? Então se vocês entenderam isso, para mim já tá bom. Tá bom? E aí, dúvidas vocês mandem lá no grupo do Whats, tá bom? Abraços!